Olá, hoje venho fazer um vídeo um bocadinho diferente. Geralmente eu faço vlogs, eu gravo um bocadinho do meu dia a dia. Hoje vai ser um vídeo um bocadinho mais sobre a minha estadia nos Estados Unidos e aquilo que eu tenho notado aqui. Eu decidi fazer uma comparação entre os Estados Unidos e Portugal e falar das 10 melhores coisas que os Estados Unidos têm e as 10 melhores coisas que Portugal tem em relação aos Estados Unidos. A primeira parte vai ser sobre as 10 melhores coisas nos Estados Unidos e a segunda parte vai ser sobre as 10 melhores coisas em Portugal. A primeira parte, que é esta, eu vou falar em português e na segunda parte vou falar em inglês para haver uma maior diversidade de culturas nos vídeos e, portanto, eu vou usar as duas línguas em vídeos opostos, ou seja, quando eu falar dos Estados Unidos vou falar em português, quando eu falar de Portugal vou falar em inglês. Portanto, acho que a primeira coisa que é melhor nos Estados Unidos do que em Portugal são as oportunidades. Existem muito mais oportunidades nos Estados Unidos do que em Portugal. É quase impossível nós acreditarmos que este sítio existe, que o sonho americano ainda é real, mas é verdade. Aqui as pessoas não querem trabalhar. Eu tinha dificuldade em perceber essa realidade porque em Portugal não é nada assim. Portanto, é quase difícil conseguir perceber essa realidade, mas a verdade é que aqui as pessoas não querem trabalhar. Todas as empresas, qualquer supermercado, loja a que eu vou, estão sempre a pedir mais funcionários porque ninguém quer trabalhar ou porque as pessoas não estão dispostas a trabalhar pelo salário mínimo. Portanto, como devem imaginar, para as pessoas aqui estarem numa posição em que recusam-se a trabalhar a serem pagas o ordenado mínimo, está numa posição completamente diferente de nós em Portugal. A segunda coisa que eu vou mencionar nos Estados Unidos é a conveniência. Tudo aqui é conveniente. Toda a gente sabe que os Estados Unidos é um país de conveniência, em que existe fast food porque é comida mais rápida, existe entregas em casa no dia a seguir ou no mesmo dia, etc. Todos esses processos que estão a começar a aparecer em Portugal, aqui já estão muito mais avançados. Todos esses sistemas estão muito mais evoluídos e, portanto, existe uma conveniência muito maior aqui do que em Portugal. No entanto, uma nota é que, aparentemente, isto obviamente eu não estava aqui para testemunhar, mas pelo que eu tenho ouvido, a partir de 2020, que foi quando houve o Covid, as coisas mudaram. A maior parte dos supermercados deixaram de estar abertos 24 horas, ou seja, eu considero que os Estados Unidos em relação a Portugal são extremamente convenientes, mas aparentemente essa conveniência está a diminuir, ou diminuiu desde o Covid. A terceira coisa que eu queria mencionar sobre os Estados Unidos, que em Portugal são uma desgraça, são as estradas e os parques de estacionamento. É tão fácil conduzir nos Estados Unidos. As estradas aqui têm espaço, os parques de estacionamento têm imenso espaço. Para vocês terem uma noção, vocês estacionam um carro. Primeiro, nunca têm que estacionar um carro à frente do outro. Isso nunca acontece. E segundo, vocês estacionam um carro e têm toda a facilidade em abrir as portas. Não têm que se preocupar em bater nos carros do lado, porque existe espaço suficiente para vocês abrirem a porta. Portanto, aqui é muito mais fácil conduzir. Muito mais fácil. As estradas geralmente estão em boas condições, o que nem sempre é o caso em Portugal. Os parques de estacionamento são todos de alcatrão, com as limitações bem definidas, com espaço suficiente, as coisas são bem planeadas aqui. Sempre que alguém planeia construir uma loja, já planeiam com o parque de estacionamento, o que, em parte, tem muito a ver com o facto de os Estados Unidos serem um país mais recente, não é? Portugal não foi feito para carros circularem nas estradas. E, portanto, isso nota-se muito no dia-a-dia. Aqui eu nunca me preocupo com estradas apertadas, com ter que recuar porque não passam dois carros, coisas assim que em Portugal são super comuns, aqui não existem. Quarta coisa. Isto varia um bocadinho, porque depende dos estados. Obviamente os Estados Unidos são enormes, são praticamente do tamanho da Europa, ou maiores, não tenho certeza, mas os Estados Unidos são enormes e claro que o clima varia muito de estado para estado. Eu estou em Geórgia e aqui o clima no inverno é muito melhor do que em Portugal. Atenção, Portugal, norte de Portugal. Nunca chove durante mais do que 2, 3 dias seguidos.
Não existe seca também, porque chove de vez em quando, ou chove o suficiente para as plantas continuarem regadas, mas nunca chove muito tempo seguido. Existe muito mais sol durante o inverno, existe muito mais dias quentes, o que acaba por ser bom, porque parece que não, o clima afeta muito o nosso estado de espírito. E eu noto muito que aqui o facto de estar mais vezes sol também me deixa um bocadinho mais feliz de olhar lá para fora e ver o sol. Acho que deixa toda a gente um bocadinho mais feliz. Quinta coisa. Como eu já mencionei, os Estados Unidos é um país enorme. E, portanto, eu não posso deixar de mencionar o espaço. Comparativamente com Portugal, os Estados Unidos são muito maiores. É um país gigante. E mesmo aqui, se compararmos Estado com Portugal, se compararmos Geórgia com Portugal, Geórgia, para além de ser maior que Portugal, que é, aqui, em termos de população, em termos de como é que se sentem aqui, têm a sensação que existe muito mais espaço do que em Portugal. Ou seja, cada casa tem muito mais espaço, imenso terreno, e vê-se imensas casas com quilómetros e quilómetros e quilómetros de terreno que são só de uma pessoa, que em Portugal cada vez existe menos. Portanto, eu acho que estamos a chegar a um ponto que em Portugal estamos a ficar, principalmente no litoral, estamos a ficar sem sítios para construir casas, não é? E aqui parece que esse problema não existe, porque existe um espaço gigante e as pessoas não aceitam menos do que terem espaço para a casa deles, para terem espaço à frente da casa, ao lado da casa, atrás da casa, etc. Claro que a exceção a esta regra é as cidades. Não existe tanto espaço nas cidades, mas isso é normal. E as cidades aqui são muito maiores do que as cidades em Portugal. Mesmo comparando Atlanta com Lisboa, não tem nada a ver. Portanto, claro que nas cidades é a realidade da cidade, mas eu estou a falar de uma perspectiva de alguém que não mora na cidade aqui e não morava na cidade em Portugal, comparativamente a Portugal, aqui existe muito mais espaço para construir, muito mais espaço vazio, muito mais pasto, muito mais verdes, o que acaba por embelezar um bocadinho a paisagem. Mas pronto, tenho a sensação que existe muito mais espaço. Sexta coisa, a diversidade. Em Portugal, nós estamos a aumentar a diversidade, mas comparativamente com os Estados Unidos ainda temos muito, muito por onde andar. Aqui existe uma diversidade enorme de culturas, existe uma diversidade enorme de religião, de cor da pele, de línguas, enfim. Existe uma diversidade muito grande e aqui no estado onde eu estou, em Geórgia, existe pessoas de vários sítios que vêm para aqui e misturam as culturas delas umas com as outras e acabamos por ter um bocadinho de tudo aqui. Eu tanto posso ir comer a um restaurante italiano, como posso ir comer a um restaurante mexicano, como posso ir comer a um restaurante turco, como posso ir comer a um restaurante chinês. Posso ir comer a todo tipo de restaurante, o que não é normal em Portugal, fora das cidades. Aqui, essa diversidade faz parte de todas as zonas do Estado. Claro que existem zonas em que são maioritariamente uma etnia, existem outras zonas em que é maioritariamente outra etnia, mas, em geral, o Estado é muito diversificado e acaba por tornar tudo um bocadinho melhor. Sétimo, uma coisa que toda a gente sabe dos Estados Unidos também é que eles aqui são extremamente patriotas e, apesar de nos parecer um bocadinho estranho, estando aqui agora, eu acho que o facto de os estadunidenses serem tão patriotas me levou um bocadinho a ser mais patriota em relação ao meu país também e de, no fundo, conseguir apreciar esse patriotismo que eles têm, que é bastante único comparativamente ao resto do mundo. São muito mais patriotas, não é? Mas acho que, apesar de muitas vezes ser visto como algo negativo, não é necessariamente algo negativo, não é em si algo negativo. Pode ser usado para um lado negativo, usado para um lado positivo, mas isso é como tudo. Portanto, eu considero que o patriotismo é uma das coisas que os Estados Unidos têm e o Portugal falha um bocadinho. 8. Tecnologia. Esta não devia ser surpresa para ninguém. Os Estados Unidos são um país da tecnologia, foi aqui que surgiu a maior parte de invenções tecnológicas, portanto, não é surpresa nenhuma que os Estados Unidos estejam mais evoluídos tecnologicamente do que nós. Mas, para além de estarem mais evoluídos, e isso afeta o nosso dia-a-dia em termos de internet, a internet é muito melhor, tudo que seja aparelhos eletrónicos, eles têm acesso a esses aparelhos eletrónicos muito mais cedo,
Em termos da área da medicina também é muito importante. Tudo o que seja invenções também, muitas delas são feitas aqui e, portanto, as pessoas daqui têm acesso a novos medicamentos, a novos aparelhos usados na medicina muito mais cedo do que nós. E depois temos que ter em consideração os preços dos mesmos aparelhos eletrónicos. Aqui, como eles são fabricados cá, ou por empresas de cá, tudo que sejam aparelhos eletrónicos ou coisas relacionadas com tecnologia são muito mais baratos do que em Portugal. É uma diferença absurda. Também tem um bocadinho a ver com os impostos, que eu já vou falar sobre isso, mas não só com os impostos. A nona coisa que eu queria falar, que os Estados Unidos têm de melhor em relação a Portugal, e esta é um bocadinho mais polémica, é os impostos. Em Portugal nós temos um sistema diferente. Temos serviços públicos que aqui não existem. No entanto, nós quase que já nem nos apercebemos da percentagem de impostos que pagamos por todos os produtos que compramos. Aqui, o máximo de impostos que eu vi a serem cobrados em produtos normais, no supermercado ou mesmo num restaurante, etc., foi 8%. O que, comparativamente com os nossos 23% em Portugal, é bastante significativo. Eu estou habituada a ver um número significativo a ser acrescentado no fim, ao total, sem impostos. Aqui, quando eu vejo no final, é sempre mais $1 ou $2, ou pouco mais, e isso, para mim, faz toda a diferença. Claro que eles não têm acesso aos mesmos serviços públicos que nós temos, mas essa diferença nos impostos às vezes é mesmo significativa e permite-nos fazer algumas escolhas que em Portugal nós não temos mesmo escolha nenhuma, não é? Essa diferença dos impostos permite-nos escolher o que fazemos com esse dinheiro que estamos a poupar, no fundo. Que nós em Portugal não temos essa escolha. Por fim, a última coisa que eu acho que vale a pena mencionar, que os Estados Unidos têm de grande vantagem em relação a Portugal, é que nós podemos ser muito mais independentes aqui do que em Portugal. Claro que essa independência também traz alguma responsabilidade para o indivíduo, certo? Mas acho que às vezes em Portugal nos esquecemos um bocadinho do que é ter essa liberdade de volta, porque já não temos essa liberdade há tanto tempo que já nem sabemos o que é ter essa liberdade. E aqui às vezes eu noto que há pequenas coisas em que eles têm mais liberdade e são mais independentes e podem fazer as escolhas que quiserem. E às vezes eu ponho-me a pensar, porquê é que em Portugal nós não temos isso? E eu não tenho propriamente uma resposta. Porque a verdade é que tanto uma maneira como a outra não são más. E portanto, eu acho que às vezes a independência que temos aqui como indivíduos nos Estados Unidos é bastante melhor do que em Portugal. As pessoas têm muito mais liberdade para poderem manipular as coisas que compram. Ou seja, se comprarem um carro, podem pintar o carro, podem alterar o carro. Claro que eu compreendo algumas regras existirem, não é? Nomeadamente regras para não poluir o ambiente, etc. Eu compreendo algumas regras, mas a verdade é que existem algumas regras que, quando nós pensamos bem, não fazem absolutamente sentido nenhum. Porque é que se eu comprar um carro preto não posso pintá-lo de branco? A matrícula continua a ser única. Porque é que eu preciso de pagar para alterar o carro que eu já paguei? Certo? E são pequenas coisas que... Atenção que eu não faço a menor ideia de onde é que isso vem, qual é a história dessas regras, ok? Dessas leis. Eu não faço a menor ideia se existe uma razão pela qual essas leis existem. Mas a verdade é que, para mim, como indivíduo, eu, quando penso nessas duas realidades diferentes, faz muito mais sentido para mim podermos manipular a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens, do que não poder fazer. Claro que eu concordo com haver algumas restrições, não é? Acho que aquele ditado de a nossa liberdade acaba quando começa a do outro faz todo sentido, certo? Não devíamos causar um impacto negativo na vida das outras pessoas, certo? Mas eu acho que pintar o meu carro de amarelo, azul, rosa, a cor que me apetecer, não causa um impacto negativo na vida de ninguém, ok? E como eu estou a falar de pintar o carro porque foi o primeiro exemplo que me surgiu, mas com quem diz pintar o carro diz outra coisa qualquer. E portanto, eu, estando aqui, aprecio essa independência que eles têm que nós não temos e que se calhar devíamos ter.
E pronto, estas foram as 10 coisas que são melhores nos Estados Unidos e eu brevemente vou publicar outro vídeo com as 10 coisas que são melhores em Portugal. Espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo vídeo.